Boa noite a todos. Programa O Tempo Espírita da nossa queridíssima casa Francisco Cândido Xavier. É uma satisfação, uma alegria muito grande ter vocês conosco todas as sextas-feiras nesse horário, nosso desenvolvimento da nossa moral, nosso espiritual e do nosso intelectual. Então, para nós, gente, vocês não imaginam a satisfação de tê-los conosco e gente não só de Bagé, e até de outras religiões que sejam bem-vindos, né? Nos lembramos nesse momento do que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro, não ao próximo, ao outro como geral. Há momentos, como eu já falei, que nos incentivam mais a pesquisar mais, a ter conhecimento, para todos vocês, para todos nós, porque nós estamos estudando e aprendendo juntos, né, para poder divulgar a doutrina do Mestre. Tem que estudar, tem que pesquisar, para que chegue o momento de chegarmos nesse momento aqui, né, fazer as coisas certas. Até porque nós sabemos que o Espiritismo não tem achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então nós batemos muito, né? E quando ele fala de tantas outras exortações do Mestre, né, que chegam até nós, e sentimos ainda a necessidade de que venhamos a divulgar cada vez mais, e estamos alcançando, graças a esse nosso trabalho, alcançando um maior número quanto nesse momento. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Agradecimento aos nossos patrocinadores, né? A vocês que estão nos ouvindo, que é muito importante, vou falar sempre isso aí. E agradecer a Jesus, acima de tudo, esse trabalho que ele nos ofereceu para que servíssemos nós de intermediários, simplesmente intermediários do Chico Xavier, nos falou. Né? Onde tiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Nosso patrono se encontra junto de nós através de seus falangeiros. Queremos agradecer também os nossos mentores espirituais, que nos inspiram, que colocam em nossa mente, né, a palavra certa para que atinjam a todos e que todos possam aproveitar da melhor maneira possível e com isso, quem sabe incrementar dentro de nós a tão decantada e falada reforma íntima que está atrasada, meus irmãos. Precisamos mudar. Precisamos trazer Jesus para dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E todos esses espíritos que estão nos ouvindo, que levem para dentro dos seus corações espirituais também essa palavra que consola e esclarece. Muito obrigado mais uma vez, porque estamos juntos no programa O Tempo da nossa casa Chico Xavier. Temos hoje mais uma vez nosso irmão Benjamin, pesquisador, influenciador, emérito, né, dos ensinamentos de Jesus. Benjamin, que uma noite, meu querido irmão. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Feliz por estarmos novamente aqui nas sextas-feiras, esse horário tradicional da nossa querida Chico Xavier, para trabalhar nesta hora e meia que nos resta, dedicada à doutrina espírita. Essa doutrina que é herdada por Allan Kardec e coordenada pelos espíritos superiores na mão do guia, logicamente, o nosso querido e amado Jesus. Que tenhamos, portanto, uma boa noite, uma noite profícua de trabalho exemplar, dedicado a toda a humanidade pelo Mestre Jesus. E nós, como bem disse o nosso irmão Paulo, nós somos aqui apenas instrumento, veículo dessa doutrina santa que qualifica e que nos deixa o coração bem leve e, acima de tudo, na esperança de crescer espiritualmente.
Benjamin, meus irmãos, se é que existe o bom orgulho, nós temos, como disse o Erasto, né, que somos nós os responsáveis pela humanidade toda. Então, se tivermos 100, 400, 500 pessoas, para nós nos ouvindo, prestando atenção naquilo que nós estamos passando, é um orgulho muito grande, um bom orgulho. Da palavra satisfação, grande alegria, até porque, meus irmãos, nós sabemos que já tivemos várias reencarnações e, tendo em vista estas várias reencarnações, já participamos, já fomos profitentes. Esse dia nós fizemos um trabalho dizendo que nós já viemos das cavernas e lá nós acreditávamos num ser superior, né? O que é normal, nas selvas também, né? Quando surgiram as primeiras populações, nós tínhamos também o rudimento de uma religião. Já fomos hinduístas, já fomos budistas, já fomos católicos, protestantes. Hoje pertencemos ou estamos na maravilha, nós estamos agora dentro dessa doutrina, né, que eu falo que esclarece, consola, que nos moraliza. Porque tudo o que está acontecendo hoje no mundo é falta de moral. Porque o dia que o homem começar a estudar e vivenciar os ensinamentos de Jesus, ele já estará se moralizando. Ao mesmo tempo, nós estamos nos espiritualizando. Tem uma parte do Evangelho que diz, um capítulo inteiro, cuidar da alma e cuidar do corpo. E nós temos que ter esses dois ensinamentos do Evangelho, né, para o Espírito que nos dita essa assertiva, vamos cuidar do corpo. Porque o Espírito, meus irmãos, precisa de um corpo relativamente saudável, relativamente perfeito, para que possa desenvolver o trabalho, né, os assuntos relacionados com os ensinamentos de Jesus. Então, assim, ó, eu amo essa doutrina. Né? Eu amo o Espiritismo. Faz parte da minha vida. Eu já não sei viver mais sem o Espiritismo, sem a doutrina espírita. Então, nós fazemos questão de buscar cada vez mais o conhecimento para nos libertar, como dizia o Paulo de Tarso, desse homem velho que ficar em nosso interior. Não somos perfeitos, mas estamos tentando uma perfeição relativa, porque a perfeição completa eu acho que não pertence ao planeta Terra. Nós vamos ter que um dia, se Deus quiser, sair da Terra, e a Terra é tão linda, né? É tão bonita, tem as imagens de cachoeiras, de rios, de floresta, animais, eu fico vendo no YouTube, então, eu acho que está na natureza, mas nós temos que enxergar isso aí tudo, valorizar isso aí tudo. Bom, o Benjamin traz um trabalho hoje também tão necessário, como todos os trabalhos que ele traz para nós aqui, para que possamos nós aproveitar os ensinamentos que ele traz, né, que é ensinamento da doutrina, não é nada nosso, e que vocês possam aproveitar. E se alguém quiser fazer perguntas, faça perguntas. Seria bom que nós trocássemos esse feedback aqui para esclarecer uma pergunta, muitas vezes, esclarece muito os nossos irmãos. Tá bom? Benjamin, um bom trabalho. Vamos lá. Bom, antes de começar, 3 coisinhas que eu gostaria de memorizar a vocês. Primeiro é que vocês, assim que puderem, sempre que puderem, tanto aqui ou qualquer das redes sociais do Chico, compartilhem, curtam, porque esse gesto do compartilhamento, da curtição, estimula, tá? E passa para outras pessoas também que têm a oportunidade de receber esses ensinamentos que nós recebemos. Então é um ato de caridade, segundo Kardec, né? De divulgar aquilo que estamos fazendo. Né? A doutrina, essa doutrina que o Paulo há pouco se referiu, consoladora, e é o segundo ponto que eu quero também frisar. Então, o primeiro ponto seria esse: vocês compartilhar o máximo possível que vocês puderem, né? Tanto aqui quanto nas outras redes sociais, que vocês amanhã ou depois
assistir. O segundo ponto, pegando esse gancho do Paulo, da doutrina, se ele é apaixonado pela doutrina espírita, que dirá eu? Porque eu sou um testemunho vivo de duas doutrinas. Eu, até os 58 anos de idade, portanto, é um longo, mais de meio século, eu pertencia ao catolicismo. Então, aqui não é que eu pertenci em outras vidas, como Paulo se referiu. Não, eu pertenci aqui nesta. Então, eu sou um exemplo de que eu migrei para cá. Tá? Porque lá no catolicismo eu não tinha as respostas das inquietações que eu tinha, que eu vou trabalhar agora. Eu não, nós vamos trabalhar agora. Que o tema de hoje é um tema exatamente aquele que vem responder todas essas inquietações, essas dúvidas que eu tinha lá no catolicismo. O Espiritismo responde. Então é por isso que essa doutrina, que é santa também, ela é não só consoladora, de consolar os corações, as mentes e as almas aflitas, mas é também justificando a sua existência, a natureza. Então ela não só consola, é que a natureza de tudo aquilo que lá nas correntes cristãs é algo sobrenatural, é mistério, né? Por absoluta falta de conhecimento ou, quiçá, interesse em não aprofundar de muito. Às vezes é preguiça mesmo, né? Não, às vezes é interesse. Interesse de ficar oculto, de ficar escondido. Mas segundo a encoberta, haverá um dia em que tudo virá à tona, tudo se esclarecerá. Mesmo lá pelo capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, haverá um dia em que todo mundo profetizará, desde as crianças até os adultos e os senhores de idade. Então, se profetizarão, no sentido profético da coisa, haverá a descoberta de tudo aquilo que se tentou esconder. A mediunidade vai aflorar, né? Vai aflorar não só a mediunidade. A mediunidade é um instrumento da descoberta daquilo que eu vou esconder hoje. A humanidade esconde porque não tem interesse em descobrir, que é o que nós vamos começar a tratar agora. Então, o tema de hoje é o reputo mais importante de tudo, Paulo, dentro dessa doutrina digna e divina, que é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Que Kardec, junto com todos os espíritos superiores que organizaram essa doutrina, elegeu ou escolheu, melhor dizendo, por indicação do nosso Mestre Jesus, sendo o nosso guia e modelo. Gente, se é elemento de escolha do nosso guia e modelo, todo o espiritismo, todas as condutas nossas deverão necessariamente seguir Jesus. Ponto final. Ponto final. Tudo. Absolutamente tudo. O espiritismo, inclusive, por ter indicado o nosso Mestre Jesus como modelo guia, também disse, em função disso, que ele é o que administra o planeta Terra, é chamado o administrador do planeta. Então ele é um guia e modelo porque não tem outro guia e modelo. E também não era vaidade dele, nem prepotência dele em dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem. Não.
Então não tem outro caminho a não ser seguir Jesus. Então nós vamos começar aqui, eu vou abordar algumas coisas, algumas colocações, algumas frases que ele ditou, que nos deixou, que nem as tradicionais culturas ou doutrinas cristãs interpretam adequadamente, e muito mais temos que fazer a nossa penitência aqui. O nosso dar as mãos aqui, dar a mão à palmatória, se usava isso no passado. Exato. A nossa meia-culpa, que dentro do espiritismo, dentro da casa espírita, também não é muito trabalhado isso que nós vamos trabalhar agora. E se trabalham é de forma superficial. Eu não quero espantar ninguém com essas colocações, parecem tão fortes, mas é. Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, tudo que ele disse e fez, nós temos que fazer e seguir. A começar quando ele diz: vós sois deuses. Ou se preferir outra, depois eu vou voltar a essa, porque são tão fortes, tão marcantes esses termos, que é o guia da nossa condução espiritual na Terra. Diz Jesus, eu sou a luz do mundo. Mas ele não deixou só, eu sou a luz do mundo. Lá no Sermão do Monte, ele usou a seguinte expressão: vós sois a luz do mundo. Gente, meus queridos e minhas queridas, isso não é fácil interpretar essa expressão. Não é. Primeiro porque quando eu vim de lá, do catolicismo, é porque eu não entendia isso e as questões que eu fazia, perguntava, os religiosos não me respondiam ao nível da minha inquietação. Mas o que é luz do mundo? Porque lá no catolicismo tem a feição antropomorfa, né? Em que Deus é um senhor de idade, mais do que do cabelo branco, barbudo, representando a velhice, os tempos. E como a Bíblia diz, lá no Gênesis, que eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu, pessoa humana, me olho no espelho e vejo um ser humano. E aí eu aplico a lógica. Se eu, que sou filho de Deus, eu sou um homem barbudo, assim, com barba, usava barba lá nos hebreus na época. Logo, o meu pai é parecido comigo. Isso é a expressão, quem conhece lógica sabe o que eu estou falando. É assertiva e assertiva. Né? De que se eu sou um ser humano e sou filho, o pai meu é igual a mim, sou o mais velho. Essa é a correlação que tem, é o entendimento que você passa. Mas eu não consegui entender. Por quê? Porque em seguida Jesus diz, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo e vós sois deuses. Então eu não me contentava em me olhar e achar que eu sou luz. Como se eu sou luz, se eu sou um ser humano de corpo e carne e osso? Então se eu sou luz, que tipo de luz, meu Deus do céu, eu sou? Agora, veja, mudou radicalmente a minha concepção.
e o meu entendimento quando eu passei a ser espírita. Porque o espiritismo, a doutrina espírita me explicou o seguinte, e me explica o seguinte. Jesus, quando veio à Terra, ele veio com um propósito de dizer que a vida segue. Não se morre aqui na Terra. Aqui é o corpo que morre. Jesus teve o cuidado de vir e absolutamente todo ensinamento dele se referia à alma, ao espírito, e não ao corpo. Isso é profundo, porque lá eu não aprendi assim. Lá se dá valor ao corpo, se dá valor às partes externas, materiais, as coisas de fora e não as coisas de dentro, da alma. A luz não está fora, a luz é dentro. Se não fosse dentro, Jesus não teria dito que brilhe a tua luz, ou a vossa luz. Não veja você, como vejamos nós. Ele começou a dizer que é deuses, que nós somos deuses. Eu vou dizer por que em seguida trabalhar em cima dessa. Mas eu quero explorar mais a questão luz. Então, se Jesus diz que ele é luz do mundo e que vós sois luz também, ele equiparou ele conosco. Exatamente. Certo? E lá eu aprendi, no catolicismo, até hoje, que Jesus é o próprio Deus. Por uma interpretação, a meu juízo e a juízo do espiritismo, de forma errônea, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz que no princípio era Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Logo, quem interpretou isso? Então Jesus, que é o Verbo, é o Deus. É Deus. Erradamente. Claro, erradamente. Porque ele infinitas vezes deu oásis para nós interpretarmos de que ele também é filho de Deus. Igual a nós. Só que um irmão mais velho. E quando ele fala em luz, que ele é a luz do mundo, isso até entrar aqui no Espiritismo, isso me ficava zanzando pela memória. Zanzando para lá e para cá, mas como que o Senhor Luz me explique? Ele até utilizou o caso da lamparina. Exatamente. Tá? Que não é para deixar em cima, aliás, acender a lamparina, que na época era lamparina mesmo, movida a óleo de azeitona e de outros produtos, mas não era para colocar embaixo do alqueire, ou da mesa, ou etc. Mas sim em cima, no veleiro, né? Ou em cima, né, da cristaleira, enfim, do cômodo que ilumine todas as pessoas presentes. Isso é um simbolismo, porque aqui é matéria, é luz física da matéria, da terra. Mas como ele não estava falando de luz física e para a matéria, e sim para o espírito, ele acrescentou aí da luz do mundo. A luz que ilumina a alma, porque essa luz física ilumina apenas os olhos físicos, e não a alma. Então ficava mais inquietante ainda, porque, meu Deus, mas que luz é essa que ele está falando? Se ele é luz, e também ele, Jesus disse que nós também éramos luz igual a ele. Então eu sou luz.
Então, Deus, nosso Pai, não é um senhor barbudo, com feições humanas. Não. Ele é luz. É algo imaterial. Então, agora sim, se eu sou luz imaterial e o Espírito é a luz, nós vamos agora falar antes disso. Logo, meu Pai é luz. Viu como mudou a coisa? Lá eu tinha a ideia do ser humano. Aqui eu tenho agora a concepção, não só a ideia, mas a concepção de luz. E não luz física. Deus não é luz física, gente. É uma luz especial, divina. É diferente dessa luz aqui que nós enxergamos pela lâmpada, pelo sol, na faísca do fósforo. Essa não é a luz que ele se refere. É a luz que o próprio Espírito é. O Espírito, nós, na essência, somos luz. O clarividente que o diga. Que enxerga do outro lado, enxerga o Espírito em forma de corpo, às vezes, mas muitas vezes, dependendo da capacidade de clarividência do médium, ele enxerga uma bola de luz. Exatamente. Um facho de luz. Exatamente. De toda forma, às vezes é uma bola, às vezes é uma faísca, às vezes é um triângulo de luz, enfim, há formas mais diversas, mais luz. Vocês estão percebendo? Esta é luz física? Não, porque se fosse luz física, eu também, que não sou clarividente, haveria, enxergaria. Vocês estão percebendo? O quão profundo é a doutrina espírita? Mas ela é esclarecedora. E ela nos conforta. Eu estou com o coração agora sim confortado. Porque eu comecei a entender quem somos. Então, quando Sócrates estava dizendo que era para nós nos conhecermos, não é conhecer o corpo humano. Não. Era para nós nos conhecermos espiritualmente. Porque o nosso destino não é a Terra, gente. Aqui é uma passagem. Nosso destino é lá, na erraticidade, no mundo espiritual. Então, se é luz, aí tem razão em Jesus instigar-nos que brilhe a tua luz. Porque o corpo não brilha, gente. Não é o corpo que brilha. Então, o que Jesus estava se referindo? A evolução espiritual. Porque o espírito só emerge luz, ou ele só se transforma em luz se ele faz por merecer. Ele tem que se evoluir para se transformar em luz. Então, quando Jesus diz que brilha a tua luz ou a vossa luz, o que ele estava dizendo? Estude, faça por isso, desenvolva a parte moral para você ser um espírito superior. Tá? Então, vocês são deuses. Deuses, logicamente, no sentido do D pequeno, tá? Como diz o Denis no livro No Invisível, né? Então o D aqui é D pequeno, porque o D grande é só Deus, nosso Pai. Mas lá na questão, por exemplo, 166, 166 do Livro dos Espíritos, está dizendo que a reencarnação, nós aqui reencarnamos várias e várias vezes, objetivando o quê? A perfeição. 166 do Livro dos Espíritos. Que perfeição é essa? É aquela perfeição relativa ao Filho.
Por isso que nós também somos, segundo o livro, a obra André Luiz, Entre Dois Mundos, e lá no livro dos Espíritos, também diz Kardec, que nós reencarnamos, somos filhos de Deus. Portanto, se somos filhos de Deus, somos deuses, sim. Se somos luz, é porque é filho da luz. E mais, lá no livro dos Espíritos, segundo os Espíritos Superiores, diz que nós somos co-criadores. Em mundo menor, em esfera menor, nós somos co-criadores com o Pai Criador Eterno. E mais, Deus nos criou para sermos os filhos do amor, porque Ele é só amor na essência. Também nos dá a atribuição de co-criar, como Jesus co-criou o quê? A Terra. O planeta Terra. Então Jesus, ao criar, porque também lá no Evangelho de João, que é um evangelho altamente espiritualista ou espírita, por isso que a Igreja Católica levou mais de 400 anos para incluí-lo na Bíblia, não queria, porque achava que ele era muito espírita para o gosto da hierarquia católica. Lá também João também diz isso, que eu sou um co-criador. E tenho a responsabilidade perante Deus Criador de fazer sim a parte que me cabe. É exatamente isso que está lá no livro dos Espíritos. Exatamente, é. Na parte que me coube, o que me cabe, como filho, eu tenho que criar também. Isso é uma capacidade que Deus dá aos seus filhos. E para chegar à perfeição, que diz a questão 166, eu não posso ficar no anonimato, não posso ficar como agente passivo, como nas religiões tradicionais, que lá eu fico passivo. Eu sou um agente passivo, só recebo do padre, do bispo, dos sacerdotes, e eu tenho que fazer aquilo que ele diz. Eles são um intérprete. Na visão deles, o intérprete do Pai. Eu só tenho que cumprir. Aqui no Espiritismo, nós somos co-criadores. Aqui nós somos não só considerados como estimulados a crescer, a evoluir, até a angelitude. Então eu, segundo Joana de Ângeles, sou obrigado, dentro da lei da evolução, não só estudar, mas trabalhar para me auto-iluminar. Exatamente. Olha só, Exatamente. outra palavra que me chamou muita atenção. Como me auto-iluminar? Então aí que vem a parte da iluminação que Jesus estava se referindo. Se eu sou luz, eu tenho que me iluminar. Exatamente. Mas como eu faço para me iluminar? Fazendo o quê? É aquilo que está lá no capítulo 17, terceiro do livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, Homem de Bem. Porque o alimento do Espírito, sabe o que é? Vamos falar bem nisso. O que é o alimento do Espírito? Se não é o bem, a parte moral. São atos morais que eu sirvo para o Espírito para se iluminar. Quanto mais me ilumino, mais eu viro luz. Agora um gancho aqui, um parêntese,
para quem assistiu, para me indagar, eu já vou fazer a pergunta que vocês fariam. Quando o Chico Xavier estava no hospital, quase véspera de sua desencarnação, a televisão mostrou uma centelha, um facho de luz, entrando na janela do quarto do hospital que estava Chico Xavier. Um raio de luz. Assim como eram as línguas de fogo no Pentecostes. Lá com os evangelistas, os discípulos de Jesus. Mesma coisa. Alguém poderia me perguntar, mas dissesse há pouco que a luz era uma luz invisível, divina, e não luz material. Então essa luz que entrou no quarto do hospital do Chico Xavier, que tipo de luz é essa? Porque perguntaram, o repórter perguntou para ele. A pergunta é sagrada no Brasil inteiro, está no arquivo do Brasil, essa pergunta do repórter. Que luz é essa que entrou? E ele mal conseguia falar, né? Esboçou. Era a minha mãezinha que veio visitar. A mãe dele que veio visitar, naquela voz rouca, já quase desencarnando. Mas era uma luz que eu vi, que o Paulo viu, que o Brasil viu. Então, como é que aquela luz, quem é que viu? Os olhos físicos. Ótimo. Então, quer dizer que eu posso enxergar, mesmo sem clarividente? Seria um paradoxo, porque há pouco eu falei que é o clarividente que enxerga a luz divina. Não. Quando a mãezinha dele veio, o espírito da mãe dele veio visitá-lo, quando adentrou, o espírito adentrou a atmosfera física, ela necessariamente se transformou. Ela foi obrigada a se adaptar à luz daqui. Se envolver com o fluido. Exatamente. O fluido cósmico universal mais grosseiro, senão ela não conseguiria descer aqui. Porque a luz dela, lá em patamares superiores, não tem como descer aqui, porque o Livro dos Espíritos é claro em dizer isso, que nós nos adaptamos aos mundos em que nós estamos. Exatamente. Então, o meu perispírito, o corpo espiritual, se adapta aos mundos, às várias casas do meu Pai, em que eu estiver. Então eu faço o quê? Eu, como laboratorista, manipula os produtos químicos e faz um terceiro produto, a mesma coisa o meu perispírito. Ele colhe os elementos da natureza, fluido cósmico universal, e faz a carapaça, porque senão o espírito dela queimaria, não conseguiria adentrar aqui. Então, como o espírito dela ficou mais robusto, mais grosseiro, eu consegui ver com os olhos físicos. Essa é a explicação. Mas depois que ela saiu, ela deixou essas energias pesadas aqui e foi embora com o espírito leve dela. Com certeza. É assim que funciona. Então, eu sou espírito, eu sou luz, assim como Paulo e todos nós. E pelo chamamento, pelo aconselhamento do nosso querido e amado Mestre Jesus, nós temos que fazer brilhar a nossa luz, nós próprios, o meu ser. E ele vai mais, ele diz, quem andar comigo, luz, nas trevas. Há vários caminhos. Como é que eu sigo o nosso guia e modelo chamado Jesus? Que é luz divina, luz pura. Claro que me falta muito para chegar lá. Mas ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, ele não tem outro. Então nós temos que saber interpretar essas questões, como Joana de Anjos, por exemplo. Ela fala em várias passagens, várias obras, plenitude. Essas duas obras, ela diz que nós, filhos do Pai, nós deuses,
nós somos seres lucigênicos. Lucigênicos. Uma palavrinha um pouco difícil, mas vai lá nas obras de Joana de Anjos, de Divaldo, vocês vão perceber. Aí o que é? Nós somos seres lucigênicos. Luci quer dizer luz. Veja só o que Joana diz. Nós somos seres lucigênicos. Luci quer dizer luz. Gênico quer dizer gênero, origem. Então eu tenho origem de luz. Mas na obra de Cook, Eurípides Cook, conhecida, ele tem uma obra que fala da genética e espírito. Genética e espírito. Ele diz que quando o óvulo da mulher, e já cientificamente a ciência humana, já detectou isso, só não sabe explicar o que é. Mas, por enquanto, o que eu me considero feliz e satisfeito, a ciência descobrir. Que o óvulo da mulher, ao recepcionar o espermatozoide para fim da geração do novo ser, ele, óvulo da mulher, emerge dele uma coroa imensa de luz. De luz. As obras de André Luiz, de 1948, 46, 50, falam, mas a ciência atual, a ciência dos homens. E eu fico satisfeito quando o homem, por mais cético que seja, se ele descobriu isso, ele vai ter que saber o porquê daquela luz lá. Que não é luz física. Isso é importante saber. Uma coroa na volta. Exatamente, do óvulo, que é onde atrai o espermatozoide. E depois, dentro do espermatozoide, quando adentra o óvulo, há um turbilhão de movimentos de luz. De luz. Então, que fenômeno é esse? De onde vem esse monte, essa luz? E exatamente, pessoal, observem bem, numa célula reprodutiva, isto é, aquela encarregada de reproduzir um ser humano. Não é qualquer célula do corpo, é a célula responsável pelo novo nascimento do corpo. De onde vem essa luz? Então, o Eurípides Cook, alemão, que é brasileiro, mas é descendente alemão, ele esclarece isso. E as obras de André Luiz também diz isso, especialmente em Missionário da Luz, no capítulo 13, na reencarnação de Sigismundo. Que os espíritos superiores, além da luz que cada um tem, a sua luz própria, eles injetam a luz divina. Injeta luz divina no óvulo quando vira zigoto. Gente, isso é lindo. Mas para concluir tudo isso, Paulo, para dizer que nós somos luz, sim. Então nós somos dois, como dizia Sócrates desde 355 a.C. Nós somos o conjunto da alma que veio de Deus, Filho de Deus, e o corpo físico daqui. O corpo físico fica e a alma vai. E Paulo de Tarso dizia claramente nas suas epístolas, né? O que é carne, gera carne. O que é alma, gera alma. Portanto, o espírito na reencarnação, ele é luz, ele é luz, ele é herdeiro de si próprio, eles têm a responsabilidade
de herdar. O pai e a mãe só lhe empresta, herda o quê? Só o corpo de carne. Exato. Né? Sabe que ali quando Jesus se encontra, esse falou agora na reencarnação, se encontra com Nicodemos, né, que é o Nicodemos, né, que ele fala todas aquelas coisas, né, as coisas que tu fala só podem vir né, que é necessário aguentar no reino dos céus, né? E ser feliz, não? Exatamente. Aí ele fala isso aí que Paulo falou. A carne vem da carne e o espírito vem do espírito, vem de Deus. Vem de Deus, né? Tu ouve a tua voz, não sabe para onde ele vai nem para onde ele vem. A lei do esquecimento. Mas, Benjamin, vou pegar uns ganchos aí. Bota gancho. O Benjamin falou tão bem, colocou também essa luz, né, que nós somos luz. Mas é como se fossem nós, conforme o nosso grau de moralização, de espiritualização e até de intelectualização, né? Essa luz está como se fosse uma semente latente dentro de nós. Não é? Ela está ali, ó. Mas que essa luz está ali esperando que nós venhamos a desenvolver e que ela apareça. Né? Então é uma coisa muito importante, assim, às vezes um espírito que nós conversamos, ele diz assim, ó, olha, fulano já está com uma luzinha, já está querendo aflorar a luz, né? Ah, por que meu pai não veio? Por que a minha mãe não veio? Ele não tem condições, porque ainda não tem luz. Ele tem a semente da luz. Ele está num germe, latente. Exatamente, ela tem uma semente que está ali. Exatamente. Mas tu explicasse muito bem ali, logicamente, né? Como é que nós vamos fazer desenvolver essa luz? Como é que essa luz nós vamos tirar debaixo do alqueire e colocar em cima, né, lá na prateleira, lá, para que todos... Não resta dúvida, né? Jesus nos pede para que busquemos o conhecimento, né, que vai nos libertar das nossas ignorâncias, né? E Jesus nos dá esses conselhos. E à medida, como tu também falou, à medida que nós vamos buscando o conhecimento que é tão necessário, né? Estarei com o conhecimento e estarei com a verdade, isso faz com que nós venhamos a despertar e acender aos poucos essa luz que existe dentro de nós, né? Então, existem alternativas que todos nós podemos fazer. O estudo da doutrina espírita, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa, necessária. Nós estamos atrasados, os religiosos, nós todos, estamos atrasados com relação à vivência, à busca do conhecimento daquilo que Jesus quis dizer através das suas palavras, né? Então, vamos iluminar nossa alma, né? Nossa alma, que é a alma que nós temos ainda, né? Através da prática da caridade. Fazer a caridade, né? Mudar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Como é que estão os meus pensamentos? Como estão os meus comportamentos? Né? Estão moralizados? Estão espiritualizados? Será que eu respeito, né, o outro, o próximo, né, o outro? Será que eu estou respeitando? Porque nós estamos em faixas vibracionais completamente diferentes. A Terra, meus irmãos, é uma escola. E como tal, tem alunos que já estavam ainda, agora já não chegam mais, mas que estavam chegando. Então, como se fossem nossos observadores. Nós não somos professores disso ou daquilo. Nós apenas passamos o conhecimento de Jesus para essas criaturas começarem a se libertar das suas ignorâncias. A começarem a fazer com que essa luzinha que trazem dentro deles comece a aparecer. Mas não resta outra coisa, né? O Evangelho de Jesus é feito de amor. Tem a questão 132, o livro dos Espíritos, né? Que nós reencarnamos, Deus nos impõe a reencarnação para que chegamos à perfeição. Para uns é missão e para outros é expiação. Mas a complemento dessa questão é lindíssimo, nós temos que entender. Diz ali o Espírito Kardec, mas temos que ter responsabilidade com as leis de Deus. Nós temos que obedecer às leis de Deus. Né? Onde é que estão as leis de Deus? Estão no nosso inconsciente. As leis naturais estão no nosso inconsciente. Agora, nós temos que buscar o conhecimento, nos libertar do homem velho, como disse Paulo de Tarso, e vestir a roupagem nova.
Qual é a proposta nova? Fazer brilhar essa luz que está dentro de nós. Como se fosse uma túnica de brilhante, uma calça que brilha. O corpo todo brilha, mas não é de uma hora para outra. Né? Os espíritos mais evoluídos estão nascendo com outro tipo de luz, estão vindo com mais conhecimento, saindo dos bancos escolares, estão reencarnando uma quantidade de espíritos muito melhores do que nós. Né? Os índigos, esse outro que tem aí, os cristais, já tem luz essas criaturas. Não sei se tem muita luz, mas que já tem luz, que vão ajudar a humanidade, Estão reencarnando ainda nos principais segmentos da humanidade. É na política tão necessitada hoje em dia, nas religiões, na ciência, nas filosofias, nas artes, na música. Eles estão reencarnando aí. Então, uma quantidade de espíritos iluminados, estes têm luzes mesmo, vão reencarnar para que a Terra, o humano, possa dar um salto de qualidade, que possa começar a aparecer a luz. Então, não pense assim, já nascemos com uma luminosidade, não. É a semente latente que, aos poucos, há uma necessidade de começarmos a praticar as leis divinas, as leis naturais, e buscar, acima de tudo, isso que nós estamos falando aqui, que não é nosso. O conhecimento que Jesus nos trouxe. A terceira revelação nos trouxe. Né? Clareou mais, chegou no momento em que nós estávamos mais aptos, mais inteligentes, um pouco mais moralizados. Porque as verdades, elas são entregues à humanidade conforme o estágio que nós estamos vivendo. Olha como é que chegou a lei de Moisés. Um povo completamente endurecido. Quando Jesus veio, trouxe o cristianismo, nós já estávamos melhores. E hoje, com a terceira revelação, a chegada do Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, nós estamos mais moralizados. Embora nós estamos nos deparando com essa revolução social, comportamental, pela qual os países estão passando. Mas há uma necessidade muito grande. Jesus falou que os tempos são chegados. São chegados da separação do joio do trigo. Agora vai dar para ser arrancado o joio. Antes, Jesus que não podia arrancar o joio, porque eles podiam estar se melhorando no meio, né, do trigo. Agora não. Agora estão sendo arrancados. Todas essas criaturas que não conseguiram iluminar os seus espíritos, embora sejam bastante intelectualizados, mas bélicos, espíritos bélicos, que já vêm guerreando há milhares de anos, há vários séculos passados, e ainda nessa situação atávica, tá, o belicoso, o espírito belicoso está ali dentro daquela carne. E ele quer guerrear, é egoísta, ele quer matar, ele quer tirar a terra dos outros e assim por diante. Tá? Tem o juiz, aquele que é o Haroldo, diz que estão reencarnados na Terra uma quantidade enorme de dragões. E mostra ali quem são os dragões que estão aí. Não vou citar aqui, mas são as piores criaturas. Jesus deu oportunidade e dá oportunidade para todos nós encarnarmos para ver se nós começamos a nos melhorar. Vou repetir, a caridade é fundamental. O Paulo de Tarso diz que fora da caridade não há salvação. Né? Então, nós temos que começar a praticar a caridade. Não interessa se a pessoa é suja, o homem da casa é alcoólatra, é drogado, mas nós temos que olhar uma mulher, às vezes grávida, num bando de criança, muitas vezes sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Nós temos que despertar essa luz, né? Nos moralizando, nos espiritualizando, dando aso aos melhores sentimentos, às melhores emoções e ajudar essas criaturas. Por isso que se faz necessário a busca do conhecimento que está atrasado dos ensinamentos de Jesus. Busquemos o nosso melhoramento. Busquemos fazer despertar essa luz dentro de nós, ajudando, amparando, nos acerenando, né? Aceitando a criatura dentro das suas limitações,
E essas criaturas são os espíritos mais necessitados. Mas por que estão dentro da nossa casa? Mas olha a beleza dos ensinamentos de Jesus. Nós não vamos para os bancos escolares e alguém nos ensina. É a mesma coisa. Nós não somos professores dentro de casa. Não é isso que eu quero dizer, o que a doutrina quer dizer. Mas nós temos que enxergar as necessidades dos outros. Tem gente, muita gente que a gente vê aqui na casa, em todo e qualquer lugar, mas por que Deus colocou um marido na minha vida que agora eu não conhecia, não conheço melhor? Por que Deus colocou uma mulher para ser minha esposa que me traz tantos problemas? Por que Deus colocou os filhos que nos dão problemas? Mas pare um pouquinho. Aquele que não dá problema não está relativamente doente emocionalmente, espiritualmente? Ou um processo obsessivo? Será que essas criaturas que estão doentes não precisam de nós espiritualmente? Para quem veio Jesus, meus irmãos? Para os sãos? Não. Ele diz que veio para os doentes. Então, muitos dos nossos familiares, dos nossos domésticos, são doentes. E nós não podemos fugir dessa obrigação. Porque esse tipo de trabalho é que vai fazer com que nossa alma, nosso espírito se livre. Benjamin, tu tem mais alguma coisa aí? Duas coisinhas. A primeira, agora eu que sou canchista, vou pegar o gancho da. Em primeiro lugar, nós estamos, sim, eu corroboro contigo, Paulo, estamos super atrasados em relação Nossa Senhora. Veja, nós estamos no ano 2026, mais de 2000 anos, recém estamos agora, nesta noite de sexta-feira, tentando elucidar, interpretar o que Jesus disse há 2000 anos atrás, meu Deus do céu. Que loucura isso. Que loucura. Quer dizer, esses ensinamentos que nós estamos agora tentando interpretar aqui hoje, 2000 anos depois, poderia ser muito bem desenvolvido há mais de 1000 anos atrás, gente. Por isso que em 1971, no Pinga Fogo, a espiritualidade superior dos outros planetas estava dando a chance ao nosso administrador Jesus do planeta Terra, dando uma espécie de oratório de 50 anos, para ver se a Terra melhora. Veja só, nos colocou os outros planetas como irmãos, os seus Cristos dos outros planetas mais evoluída, colocou, digamos assim, de uma forma bem grosseira, colocou a espada na cabeça do nosso querido e amado Jesus para ele resolver a questão nossa aqui, que nós somos culpados. Ele veio há 2000 anos e ele diz claramente, entre dois ou mais estiverem no meu nome, lá eu estou no meio. Ele está todo dia, por isso ele é onipresente, onisciente. Ele está presente no nosso convívio a todo momento. Mesmo quando a gente, em sono, a gente dormindo, o corpo dormindo, a gente se desdobra, o espírito sai do corpo e vai para a espiritualidade aprender, a trabalhar, a ouvir. Até nesses momentos, nós estamos ou estaremos conversando com nossos mentores, com espíritos mais elevados, colhendo exemplos e ensinamentos, para que quando a gente retorna ao corpo, lembrando ou não, esses ensinamentos vão fazer parte da cultura que está em nossa memória. E mesmo assim a gente não faz. A gente é muito duros na transformação para a gente chegar na luz que Jesus estava se referindo. E quando a gente desencarnar, a gente vai sentir isso, a gente vai ver, a ponto de citar uma obra aqui chamada Voltaire, de Friedrich Wegener. Era tcheco, né, de nascença,
da província da Boêmia, né? Mesmo acho que tem uma cerveja com esse nome. E depois ele se tornou brasileiro, um empresário brasileiro, tá? Da radiofonia, discos. Tá? E ele, quando desencarnou, ele trabalhou muitos anos, inclusive, na FEB, né? E quando desencarnou, ele pensava ainda, como encarnado, que ele tinha luz. Por tudo que ele fez, ele imaginou que ele tinha luz, que tivesse luz. Ele desencarnou, ele viu que não tinha um pingo de luz. E atravessou as trevas com um guia chamado Bezerra de Menezes, iluminando com uma professora do interior do Maranhão. Vejam só, essa obra me causou muito, me marcou demais essa obra. Ela é fininha, é um opúsculo pequeno, porém de um ensinamento gigantesco. Irmão Jacó, né? Jacó é o Friedrich Wigner, né? Foi presidente da federação. Cognominado de Irmão Jacó. Então ele veio na obra, ele voltou para a Terra pelas mãos do Chico, para dizer que aquilo que ele imaginava, que às vezes a gente aqui imagina, não é o real que acontece quando a gente desencarna. Então imagine você, ele imaginando que a alma dele fosse repleta de luz, iluminaria todo mundo. Não, ele precisou dar a luz de uma professora de primário lá na zona rural, que ganhava um salário mínimo e que dividia o seu salário mínimo pelos alunos que passavam fome na escolinha rural dela. Esses atos, essas ações caridosas, meritórias, é que fazem a luz aparecer no seu perispírito. Portanto, Bezerra de Menezes chamou a galera, que devia ter, pela obra, dá para ver que tinha uns 15, 20 espíritos aí desencarnados, todos eles reunidos sob a espera de Menezes, de Bezerra de Menezes, que diz que daqui a 2 dias vai desencarnar aquela professora, que é ela que vai na frente iluminando. Veja só. Então é essa luz que a gente está falando hoje. Todos nós somos filhos da luz, mas por isso que Jesus diz que brilha a tua luz, meu Deus. Porque senão tu vai nas trevas mesmo, tu vai ficar nas trevas, assim como naquela obra Obsessão, de André Luiz, que ele vai lá nas trevas recolher os espíritos, eles veem aqueles vagalumes, naquela escuridão das trevas, ele vê um outro vagalumezinho lá, alguém piscando, pois aquele piscando são almas que se padeceram, se compadeceram, se arrependeram. Exatamente. Né? Então o arrependimento daquelas almas, daqueles espíritos que estão nas trevas, já começa a fazer ações do bem. O próprio arrependimento já dá um sinal para que a pessoa, que o espírito apareça. Então é um sinalzinho de luz, que é onde o André Luiz testemunha de que os samaritanos, aqueles que dão uma prece nossa aqui, né? Os samaritanos vão lá e recolhem esses espíritos para levarem, logicamente, nas colônias, ou enfim, tratá-los aqui. E só ficam de volta, quer dizer, não vão com os samaritanos aqueles que querem ainda permanecer nas trevas. Mas essa é a luz que a gente está falando, e que o Paulo muito bem citou. Todos nós somos centelhas divinas, somos fagulhas da grande luz. A imagem e semelhança do Pai. Exatamente. Mas deixa eu dar o endereço da nossa casa aqui, Benjamin. Vamos lá. Enquanto o Johnny não chega, nosso... tá faltando o Johnny aqui hoje. Faz uma falta lá. Mas ele trabalha na prefeitura, né? E está trabalhando, hoje tem trabalho de sessão, né? Bueno, a nossa casa, gente, aqui em Bagé, é na Ismael Soares 173. Quase diagonal com a padaria Continental. Qualquer dia eu vou lá cobrar na padaria Continental uma contribuição. Propaganda oblíqua. Quase diagonal.
Nossa casa, assim, a frente da nossa casa é pequena, né? Nossa casa é pequena. Fisicamente, né? Pequena fisicamente, né? Mas acontece o seguinte, olha só, nossa casa está com 8 grupos de estudos e mediúnicos. Tem trabalho diariamente aqui na nossa casa. Começa na segunda-feira com um grupo, na terça-feira 2 grupos, na quarta-feira mais 2 grupos, na quinta nós temos trabalho público, na sexta tem grupos também, e no sábado continua os grupos de estudos e mediúnicos. Então a população de estudantes na casa cresce cada vez mais. A nossa casa tem lugar para 120 pessoas, e já não tem mais cadeira que fique vazia esperando. Então nós conseguimos botar a cadeira no corredor de tanta gente que está vindo aqui para a nossa casa. E eu agradeço até a Jesus e ao patrono e aos amigos espirituais por terem nos oportunizado a participar de um programa como esse, né, que está trazendo uma quantidade enorme de pessoas e até de outros centros, de outras casas espíritas, estão vindo para nós. Nossa casa é simples, nós temos que ser simples. Nosso exemplo é Jesus, né? E Jesus é a materialização da simplicidade e da humildade. E eu acho que é por causa disso, o respeito que nós temos com todos, não só com os estudantes da casa, eu sempre peço ao nosso patrono que nos ajude, que nos una cada vez mais, não só pela amizade, não só pelo respeito, mas pelo amor fraternal que nós temos que ter um para com os outros, né? Isso aí é básico da nossa casa. Nós implantamos o abraço aqui. Tinha gente, meninas, tinha homens e mulheres que não sabiam abraçar. E eu até brinquei com muitos de Matias, o que fez sem braço? Levanta os teus braços, me dá um abraço. Porque um abraço respeitoso nada mais é do que uma simbiose de energias positivas. Quando uma pessoa te pede um abraço, tu abraça forte. Não é um quebra-costela, mas um abraço amoroso. E no abraço tu leva o teu pensamento a Deus e pede para Deus e Jesus ajudar aquela criatura. Tu solta, faça essa experiência. Solta essa criatura dos teus braços, ela vai fazer assim, dá um suspiro, todos dão um suspiro. Alguma coisa está saindo no meio desse suspiro. Eu não me lembro assim de todos os nossos patrocinadores, mas tem uma rede da internet, né? Cone Sul, nós temos tem uma chapeação também. Tem também, a coisa não está aqui, né? Chapeamento e pintura. Nós temos também as chácaras, onde há várias oportunidades de nós levarmos a família, né? Temos o recanto, temos da nossa irmã Bia e do seu esposo, a Raquel, que é nossa companheira aqui, às vezes está conosco aqui. Eu, de cabeça assim, não sei. Mas nós temos os patrocinadores. E nós queremos agradecer os nossos patrocinadores. Nós temos muita gente, porque nós doamos mais ou menos umas 80 cestas básicas, porque foi assim que teve a orientação de São Luís Gonzaga, né, da casa que o Chico, a primeira casa que o Chico fundou, né, que ele só deu o nome se o Chico desse cestas básicas. Então nós seguimos o exemplo do nosso Chico Xavier, né, Chico Xavier. Então nós doamos mais ou menos 70 e poucas, 80 cestas básicas, doamos roupa, o pessoal nos traz muita coisa. Então esse sentimento, gente, de caridade, de amor, de fraterno, solidário, nós implantamos aqui na casa. E graças a Deus, vocês não imaginam, quase todos os estudantes da casa chegam com uma sacolinha, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, e nós começamos a montar. Nós temos uma irmã que é dona de um aras, também nos dá 20 cestas por mês. Temos 3 companheiros, 3 companheiros, que eu não vou dizer o nome que eles não querem dizer, né, que nos dão também cestas básicas, cada um dá 10. Então nós completamos com as doações aqui, a doação de cestas básicas mensais para a miséria desse povo
Tem bairros aqui em Bagé que não tem luz, que não tem água, né? Não sei como é que vive, e vivem bem, estão dando risada, tomando seu chimarrãozinho ali, encostado na casa, né? E assim por diante. Então, e temos os trabalhos, né? Um trabalho que eu já falei, a folioterapia intensiva, onde são feitas tratados os pacientes com problemas orgânicos, espirituais, problemas obsessivos, tudo é tratado na folioterapia intensiva. Então, nós estamos muito bem. E agora nós temos esse mês que vem, aliás, agora é dia 21, nós temos uma festa junina. Olha, domingo que vem, não agora, esse. se ser nesse outro. Você não imagina, o pessoal encarou, o estudante encarou, nós estamos formando tendas e nós vamos pedir para usar a rua da frente aqui, não vamos ocupar toda a rua, entrar com uma licença, né? Já está certo, está tudo certo. E nós vamos montar, cada grupo de estudo vai montar sua barraca aqui, sua tenda. Vai ser maravilhoso. Nós temos doce, salgado, um quentão feito sem álcool, uma coisa maravilhosa, uma coisa linda mesmo vai acontecer. E uma coisa também lindíssima que vai acontecer, no dia 18 e 19 de julho, nós vamos ter a visita do psicógrafo, né? Newton Stuck, que vem com mais um companheiro, acho que é o Luciano, acho que é o nome dele, 18 e 19 de julho, lá no prédio dos sargentos, subtenentes sargentos lá, no salão dos subtenentes sargentos. Nós vamos dar o endereço direitinho depois. Então, nós vamos ter um Newton Stuck com cartas psicografadas no sábado e no domingo. Fábio Xerostani. Hein? Fábio Xerostani é outro. É outro, Fábio, né? Fábio. Fábio, mais o Newton Stuck. Então, nós estamos esperando, assim, ó, e a movimentação aqui da cidade já é grande, e nas imediações daqui da cidade, várias cidades estão vindo com caravanas. E não sei qual é a população que nós podemos colocar, mas vai dar umas 800 mil pessoas, porque o Grêmio Subtenente Sargento é muito grande o salão. E nós vamos acomodar todo mundo. E só que deixar bem claro que também, não há cobrança de nada. Nós queremos só a doação, cada pessoa que vai lá, que leve um gênero alimentício para formar, inclusive, as cestas básicas. Então, cada um leva um gênero alimentício que nós vamos alimentar muita gente com fome em Bagé. É impressionante. Bem, Jorge, tu quer ver para nós aqui dá para ver ou não? As pessoas que não dá. Vou ter que ver depois. Depois. Tá. Tá, Benjamin. eu quero ainda, para finalizar, pontuar alguma coisa. Para quem não é gaúcho, para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, a expressão que o nosso irmão Paulo utilizou, um quebra-costela, para quem não é gaúcho, quer ver fora, quebra-costela é uma expressão utilizada aqui no Rio Grande do Sul, que representa e simboliza o abraço apertado, né? Um abraço bem afetuoso, apertado, um abraço. Ninguém vai quebrar a costela de ninguém. Nós brincamos muito, eu sou muito brincalhão. Né? Não, mas só para quem é de fora, que não sabe. Mas tu sabe, Benjamin, esse dia um companheiro disse assim, vários tipos de abraço, né? Tem o sacudido, que a gente pega a pessoa para costa, tem o balanceado, que faz o balanço, né? E tem o quebra-costela, eu também se referiu aqui, ó. Um abraço forte, bem, amoroso, respeitoso. Não quebra-costela nosso gaúcho. E o segundo ponto eu não poderia deixar de mencionar esse item importante. A gente já falou tudo aquilo que Jesus não só mencionou, mas estimulou a gente a trabalhar e a fazer, mas concluindo dizendo que a evolução espiritual é individual. Isto é importante ficar bem claro e que as pessoas observem essa regra
para que cada um tome o seu caminho, porque ninguém vai fazer por nós. O que nós precisamos é de ajuda. Assim como Jesus pontuou na expressão dele, quer seguir-me, pegue tua cruz e siga-me. Ele não diz, pega tua cruz que eu vou levar para ti, você vai ficar aí de forma passiva, tudo que é sacrifício eu levo. Não, não põe na conta de Jesus e de Deus que eles não vão fazer por nós. Ou que eles vão fazer e vai fazer se nós merecemos e se pedirmos, porque está lá no Evangelho também, pedir e obtereis. E Deus vai, com certeza, vai nos fornecer, vai nos dar. Tá? Porque a expressão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem claro, pedir e obtereis, sem condição. Não tem condicional. É sinal que Deus é tão bondoso e misericordioso que se a gente pede com fé, né, a gente faz por merecer, nós temos o retorno. Isso é a própria lei divina do merecimento e do retorno. Então a evolução espiritual, para que tenhamos luz, quando Jesus diz que brilha a tua luz, ele não diz, fica sentadinho aí que eu vou te dar luz, vou conectar aqui na minha luz. Aqui. Não. Ele ensinou a gente a trilhar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que seguir. Quer seguir? Pegue a tua cruz, e a cruz aqui significa todos os encargos, tudo aquilo que representa a minha vida terrestre, e segui-lo. Tem dificuldade? Claro que tem. É tamanha dificuldade que Jesus levou mais de 1000 anos para se condicionar o espírito a encarnar aqui. Não é reencarnar, a encarnar num corpo de carne. Ele levou mais de 1000 anos, segundo a literatura espírita, a se preparando, a se reduzindo aquela luz que ele tem, a luz imensa dele, para condicionar dentro de um corpo humano. Então isso, segundo a doutrina espírita também, a literatura espírita, o mais, digamos, doloroso para ele, mais sacrificoso, não foi ele levar a chibatada, o cuspe no rosto, a coroa de espinho na cabeça, a crucificação na cruz. Isso não foi doloroso para ele, porque foi doloroso ele levar 1000 anos perdendo, saindo das esferas da felicidade eterna. Olha só, da felicidade eterna, da luz eterna que brilha em toda a terra, sair de lá e vir para as trevas, gente. Por isso que lá nesse capítulo que eu citei do evangelista João diz que as trevas não o reconheceram. As trevas, nós aqui, não reconhecemos Jesus e Deus e a sua luz. Quando ele menciona e diz que eu estava com Deus, eu e Deus eram um pela... Não é que eles eram um espírito só, é pela compatibilidade, pela sintonia dos dois, que era um só. Um penetrava no outro. A luz de Jesus penetrava na luz de Deus. Por isso que ele diz, nós somos um, como irmão, irmandados. Então, para concluir, eu queria dizer exatamente isso, que nós temos que fazer por merecermos. Por isso que o nosso irmão Paulo insiste tanto, nós aqui na casa, a própria casa insiste, para que todos venhamos a estudar, todos estudemos. Para que todos estudem. Não vão pensar vocês e nós que o mundo aqui é de expiação e prova, nós viemos aqui para férias permanentes. Não, senhor. Não tem férias. Não viemos para servir. Não viemos aqui só para gostos terrenos. Absolutamente não. Nós vamos ter um muito sério arrependimento quando desencarnarmos, que nós vamos nos deparar, vamos nos afrontar com o planejamento reencarnatório que fizemos e não cumprimos. Exatamente. O espírito traz um Exatamente. Então essa bagagem, né, nós temos que ter a consciência de que é até um planeta de provas e expiação.
Nós temos que saber quando é prova, com expiação, para levar com leveza, para com reticência, né? com caridade, né? Enfim, com todos aqueles atos que Jesus nos orientou a fazer. Então, a caminhada, portanto, é individual e permanente. Tu sabe, o Benjamin e John, eu acho Jesus, se é que eu possa dizer assim, é um espetáculo na nossa vida, assim, é uma coisa fenomenal. Dá tudo aí, ele nos deu a base toda para a nossa felicidade. André Luiz disse que nós não reencarnamos para sermos infelizes, nós reencarnamos para ser felizes e sermos também multiplicadores da felicidade dos outros. Eu acho, Benjamin, que para nós fazer brilhar a nossa luz, eu acho que Jesus assim, nos ensinou tanta coisa. E agora me vem na mente uma frase que ele disse, vós sois o sal da terra. Né? Antecede-o à luz. Exatamente, né? Mas por que sal da terra? Se nós atentarmos para a carne, que era para ser preservada, né? Naquela época tinha que ter o sal. Então, o sal que salvava a carne naquela época, né? E aí Jesus usa essa metáfora, né? Para dizer que nós somos o sal da terra. Mas o sal da terra é para dar sabor à vida das pessoas, dar conhecimento das coisas que Jesus nos trouxe e que nós temos que buscar. Nós somos o sal da terra para levar adiante a palavra de Jesus. O consolo, o conforto, o esclarecimento e até a saúde do corpo e da alma das pessoas. Nós somos o tempero, é aquele que tempera as pessoas. Né? Ou a vida, né? Hein? Ou a vida. Ou a vida das pessoas, melhor dizendo. Né? Então é uma frase assim, bastante significativa e nós temos que entender o porquê que nós somos o sal da terra. Uma vez tu falou também, eu já li isso aí, né, várias vezes, que ele dizia de pregai, né, limpe os leprosos, né, deem voz, tudo aquilo que ele fez, ele mandou. E se precisar, fale, né, foi isso. Né? Então, esse é o sal da terra. Nós não podemos nos furtar aonde existe qualquer coisa que está em desajuste com a vida de alguém, nós auxiliar essas pessoas. Nós temos esse trabalho, só para eu terminar o trabalho de hoje, o trabalho da fluidoterapia intensiva, que nós chamamos de caminha, né, que o Espírito pediu que eu botasse o nome, eu apelidasse de caminha. Você não imagina a quantidade de gente que vem, Benjamin, que dá pena, tá? Sofre, né, porque não tem uma religião, não tem nada. As religiões não ensinam o que nós ensinamos. A única religião que me desculpe as outras religiões, que vai a fundo nos ensinamentos de Jesus, que nos pede para vivenciar, não é só estudar. Nós não podemos somente nos intelectualizar. Nós temos que vivenciar os ensinamentos de Jesus. Nós somos que nem um pássaro. Uma asa só nós não vamos voar. Então, a nossa intelectualização e a vivência, a evangelização, a vivência daquilo que Jesus nos ensinou. Aquilo que diz Alcione, né? Alcione, tem que sentir. Exatamente. Né? Então, vamos ser o sal da terra. Vamos temperar as vidas das pessoas, levando o ensinamento que Jesus nos trouxe. Meus irmãos, nós queremos agradecer mais uma vez a participação de vocês. Só uma peça para curtir, né? Curtir. Fala aí, como é que é? Curtir é compartilhar esses ensinamentos que não são nossos. Aqui são exatamente. Olha, nós estamos numa fase, meus irmãos, num período das nossas vidas que é impressionante assim, a necessidade que nós temos de vivenciar Jesus, saber, estudar Jesus, falar mais sobre Jesus, a história de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Querem ser felizes e serem multiplicadores da felicidade dos outros, como pede o André Luiz? Querem iluminar suas almas, os espíritos? Estudem a vida de Jesus. Pratiquem a vida de Jesus. Vivenciem a vida de Jesus. Tá? Mais uma vez, muito obrigado aos nossos patrocinadores, a todos vocês que estão
nos dando essa alegria tremenda de estar junto conosco nessas sextas-feiras. E eu agradeço ao nosso querido patrono essa oportunidade, esta casa que ele nos deu, esse teto de amor. Todas as coisas que tem aqui foram feitas com amor, com dedicação. Essa que é a verdade. Quero agradecer a Jesus pela nossa vida, pela minha vida e a vida de todos os meus, pela vida de todos nós, pela nossa saúde, Jesus, embora relativa do corpo e da alma, nós precisamos, isso sim eu peço, que nós sejamos merecedores de absorver mais fluido vital, mais o fluido vital, para alimentar as células dos nossos corpos, as células da nossa alma e do nosso perispírito, para que nós possamos ainda por muito, muito tempo, levar a palavra de Jesus adiante, que consola e esclarece. Vamos agradecer pela natureza, pela família, pelo dia que está passando e pela noite que chega. Agradecer a Jesus pela quantidade de criatura que tu coloca em nossa vida na mesma estrada, para que nós possamos, de ombro a ombro, seguir adiante, nos amparando, nos ajudando. Quando um cai, nós levantamos. Se aquele ficar para trás, levamos nossas mãos para trás e dizemos: venha, Jesus nos espera. Muito obrigado, fique com Deus e uma boa noite a todos. Sim.